Oi gente, espero que estejam bem. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência usando o iPad Air 5. Essa semana já fez um mês que eu estou usando e aí eu queria mostrar um pouco, sobre esse uso que eu estou atribuindo a ele, principalmente porque eu tenho um computador e são coisas totalmente diferentes. E também queria mostrar para vocês os meus aplicativos favoritos, os que eu mais estou usando no meu iPad. Bom, então meu maior objetivo, ao adquirir um iPad, foi de poder utilizá-lo como uma segunda tela, complementando o meu setup, tendo em vista que eu trabalho e estudo, utilizando aqui ferramentas digitais no meu computador, e no iPad eu consigo ter acesso, a alguns materiais complementares, algumas ferramentas complementares. Então dessa forma eu consigo ali estar, alternando facilmente entre esses recursos, O tamanho da tela me atende bastante, o processador realmente é muito rápido. O único ponto negativo que eu destacaria era com relação à tela, que não é totalmente alto reflexo como a minha do meu computador. Eu realmente me vejo ali e isso incomoda, principalmente quando eu estou assistindo algo, mas de modo geral o tamanho dele, essa praticidade de eu poder levar para os lugares, Por exemplo, à noite, quando eu já desliguei o computador e eu preciso acessar algum material no meu Notion, a visualização é muito melhor no iPad do que no celular. E eu adquiri justamente pensando, em ter esse uso touchscreen ou a partir de uma caneta, Então, de fato, eu comprei uma capa, que não tem teclado, uma capa só para me ajudar, a posicionar o meu iPad, de uma forma que eu consiga ali ou digitar ou escrever com facilidade e também de protegê-lo, Essa capa que eu adquiri não protege assim muito bem a câmera, mas de modo geral ela tem atendido, Ela me ajuda aí a deixar o meu iPad numa posição satisfatória, com esse objetivo, de servir como uma segunda tela, então fica ao lado do meu computador. Mas também eu adquiri um suporte bem simples, de plástico mesmo, para utilizá-lo também na posição vertical. E esse suporte é bastante simples também e eu consigo utilizá-lo na posição vertical, principalmente quando eu quero uma segunda tela apenas para consulta, não necessariamente eu vá ficar escrevendo ou digitando nele. E como eu falei para vocês no vídeo do unboxing, essa não é a Apple Pencil, essa é uma caneta da WB, mas que de fato ela tem me atendido, Eu utilizo também bastante, até agora eu carreguei muito poucas vezes, e também durante o uso dos aplicativos, principalmente do GoodNotes, funciona muito bem. Eu só senti um pouco mais de sensibilidade, à minha mão, utilizando o aplicativo Freeform. Mas de modo geral ele tem o que a gente chama de Palm Rejection, Então ele rejeita a questão do toque da mão enquanto eu estou escrevendo, e tem facilitado bastante, principalmente na hora de fazer anotações rápidas, como por exemplo quando eu estou na aula de inglês, eu utilizo o computador para entrar na chamada, com o professor e os colegas, divido a minha tela com as minhas anotações no Notion, porque a gente recebe um material prévio para estudar, e aí no iPad ao lado eu faço as anotações. Deixei a minha tela bem simples, com os aplicativos que eu utilizo mais. Na tela inicial a gente tem essa barra de tarefas embaixo, também para a gente conseguir fixar esses aplicativos, E esse uso tem me ajudado muito, na questão da produtividade. Eu utilizo muito, as ferramentas Google, então essa integração ainda com os aplicativos da Apple eu ainda não fiz totalmente. Então, por exemplo, a agenda, eu privilegio a agenda do Google. Bom, então para simplificar, eu vou fazer um top 4 aplicativos que eu mais uso, Principalmente porque a maioria dos outros aplicativos que eu utilizo eu também posso utilizar pelo celular, Você não precisa ter um dispositivo da Apple para poder utilizar, como o CapCut, que eu instalei recentemente e vou fazer uns testes para editar vídeos também aqui para o canal pelo iPad. Acredito que vai ser bem simples também de fazer. E aí, se vocês quiserem também, eu posso fazer um vídeo, e compartilhar com vocês um pouco dessa experiência. Às vezes eu uso também para entretenimento, Então, às vezes eu dou uma olhada no TikTok, assisto também Netflix, A tela tem um tamanho legal e dá para aproveitar bastante. Sem falar nos aplicativos nativos, da Apple, como o aplicativo de anotações, o Apple Notes, e também o aplicativo de lembretes, que eu acho muito útil, No entanto, como eu utilizo o Google Agenda, eu integro tudo, por lá. Então, quando eu quero fazer uma to-do list rápida de coisas que eu preciso realizar no momento que eu estiver criando, rapidinho, eu até utilizo e utilizo bastante no meu celular.
Então vamos ao top 4 de aplicativos que eu de fato uso muito no meu iPad. Então em quarto lugar, eu utilizo o aplicativo Freeform, né, que é também um aplicativo da Apple. Durante reuniões, ou até quando eu estou planejando algum projeto, planejo algum template do Notion e tudo mais, eu gosto de fazer um brainstorming, né, de algumas ideias. Gosto justamente de visualizá-las, né, de poder movê-las. Eu sou muito visual, né, então eu gosto realmente de visualizar os conceitos, as conexões entre eles. Então eu utilizava muito o Google Jamboard, né, mas aí eu utilizo agora o Freeform, que é um quadro, né, também com essa proposta de quadro infinito, né, e que dá uma liberdade maior para a gente poder fazer anotações, né, rabiscar, inserir ali algumas fotos, até links, né, a gente consegue fazer ali conexões bem legais. Então eu utilizo muito o Freeform para fazer esse brainstorm, para organizar e planejar, né, algumas estratégias ou projetos. É um aplicativo bem intuitivo, né, com uma tela também bastante clean. Então facilita bastante, né, nesse momento aí de brainstorms que a gente só quer realmente focar e ter trabalho com o que a gente está querendo tirar da mente, né, e não necessariamente com a ferramenta que a gente vai estar capturando essas informações. Então Freeform eu gosto bastante. Também quero trazer um vídeo aqui para vocês mostrando aí, compartilhando um pouco, né, das funcionalidades básicas. Em terceiro lugar, né, eu uso também o aplicativo Canva. No meu computador eu não tenho o aplicativo do Canva instalado, né, eu utilizo pela versão web, que já me atende bastante, né, mas no iPad eu resolvi instalar, né, e principalmente porque eu utilizo bastante, né, eu faço aqui as thumbnails do canal, eu faço alguns esquemas, né, em alguns projetos do trabalho, eu organizo apresentações, além do layout, que é muito legal, e também das funcionalidades novas, né, que o Canva está sempre trazendo, como agora o Canva Docs, né. Então eu também quero trazer para vocês um tutorial, principalmente mostrando um pouquinho aí do Canva Docs, né, para compartilhar com vocês. Então, Canva, terceira ferramenta aí que eu mais uso no meu iPad. A segunda ferramenta, né, já entregando aí o top 1, né, a segunda ferramenta é o GoodNotes 5. Né. Eu instalei, ele dá a possibilidade de a gente ter ali 3 cadernos gratuitos. Por enquanto, esses 3 cadernos estão me atendendo muito bem, né? Mas eu gosto de utilizar o GoodNotes para fazer anotações rápidas, né? Assim que eu comecei a utilizar o iPad, eu ainda não conhecia o Freeform, né? Eu fazia o meu brainstorming, né, no GoodNotes, né? Justamente utilizando a caneta, escrevendo livremente. Sem falar que é possível fazer uma integração bem legal do GoodNotes com o Canva. No Canva a gente consegue estruturar, né, alguns templates, como por exemplo, estruturar o nosso planner, né, baixar como PDF e incorporar no GoodNotes e conseguir utilizar ali também tranquilamente. Então, também é algo que eu quero trazer aqui um tutorial para vocês, e esse foi o segundo aplicativo que eu mais uso no meu iPad. E em primeiríssimo lugar, né, o aplicativo que eu mais uso, não só no meu iPad, mas no meu computador também, que é o Notion. Né? Eu já vi também muitos comentários, né, do uso do Notion no iPad, que às vezes não parece ser tão prático ou intuitivo, né? É muito mais parecido com o Notion para o celular, né, para o smartphone, a versão mobile, né, do que essa versão para computador. Então muitas coisas estão escondidinhas que eu ainda estou descobrindo, né? Mas aí a ideia é que eu possa justamente utilizar o Notion no iPad para fazer as minhas anotações ou manutenção, né, do meu sistema ali de organização. Não necessariamente criar, né, templates por ele. Eu foco nessa questão da criação pelo computador, e aí essa alimentação e manutenção eu faço pelo iPad. Então algumas funcionalidades eu ainda estou descobrindo, né, mas de modo geral a gente utiliza bastante essa barrinha, fica embaixo da tela aí no centro inferior, né, da tela. E aí a gente consegue ir buscando ali as ferramentas e possibilidades de configurações do nosso template. Uma coisa, por exemplo, que eu ainda não descobri, nem sei se é possível, é em como a gente consegue diminuir ali, mudar, né, a espessura das colunas em uma database pelo iPad. Eu até pressiono ali, não consigo. Se vocês souberem como fazer, ou se de fato não é possível ainda por um dispositivo móvel, vocês compartilhem aí comigo, por favor, nos comentários. Então, de modo geral, esses são os 4 aplicativos que eu mais uso, né, no meu iPad, e que tem me ajudado realmente a ser mais organizada e produtiva, né, nos meus estudos e no meu trabalho.
Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se estiverem pensando em adquirir um iPad ou se gostariam, né, de saber um pouquinho mais sobre essas ferramentas, compartilha comigo aqui nos comentários, né? Eu pretendo trazer mais vídeos compartilhando com vocês essas experiências e esses aprendizados, né? E também se vocês tiverem dicas, né, e sugestões, principalmente relacionadas à dúvida que eu falei aí, né, do Notion, também, por favor, fiquem à vontade para compartilhar, tá? Então, se esse vídeo foi útil, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até lá!